Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais uma palavra e na minha igreja local, na escola, a gente tá fazendo uma escola de pregadores. E a tarefa da semana passada foi sobre pesquisar sobre a vida de Spurgeon. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, alguns falam Spurgeon, enfim. Eu quero falar um pouquinho da biografia desse homem que deixou um legado admirável. Vamos lá. Charles Haddon Spurgeon, acho que é assim, me perdoem a pronúncia, né? Eu não sei se está certo. Ele nasceu dia 19 de junho de 1834 e ele faleceu dia 31 de janeiro de 1892. Então ele viveu aí 57 anos. Ele foi um pregador britânico, um pregador batista britânico. E ele se converteu ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850. Então vamos fazer uma conta básica, né? Se ele faleceu em 1892, então ele conheceu Cristo em 1850, 42 anos de ministério. Ele conheceu a Cristo através de uma pregação de um diácono que se chamava John Wesley. Eu acho que é assim também que se fala. Eu estava lendo sobre a história, né, de John Wesley, como que ele ouviu ele, como foi, depois eu pretendo compartilhar com vocês também. Mas isso é assunto de outro vídeo. E ele conheceu a Cristo através da pregação desse homem, né, desse diácono John Wesley, aos 15 anos de idade. Um ano depois, ele já estava pregando seu primeiro sermão. E no ano seguinte, né, então 15, 16, ele pregou o primeiro sermão. Aos 20 anos, no ano seguinte, ele se tornou pastor da Igreja Batista em Cambridge, eu não sei pronunciar, mas ele convidou para ser pastor nessa igreja ali, nesse local. E depois, com 20 anos, ele foi chamado para ser pastor na Capela Batista de New Park Street e ele tinha, gente, 16 irmãos. Agora eu comecei a pensar sobre a vida dele, né? Eu li a biografia dele. Se você ficar curioso, você pode pesquisar. Gente, nós ficamos, né, lá na escola de pregadores, todos ficaram maravilhados com o legado que esse homem deixou. E aí eu tava pensando, né? Tão novo, sendo chamado por Deus tão novo. Talvez eu e você, a gente deixa de ser usado por Deus, porque muitas vezes a gente não se sente na idade certa, não tá no tempo certo. Eu sou muito novo, eu não sei falar direito, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho uma faculdade, eu não fiz um curso de teologia, eu não conheço muito a Bíblia, e a gente vai criando inúmeras desculpas para não cumprir aquilo que nós precisamos cumprir, que é o ID. Sabe, gente, alguém com 16 anos pregando a palavra, me perdoem o barulho, né? Tô gravando e tem um caminhão, uma obra aqui na frente, mas vamos dar continuidade. Então, ele com 16 anos, ele já foi chamado. Imagina eu e você com 16 anos sendo chamado pelo Senhor para começar a pregar a palavra. E quando ele pregava, gente, era para dezenas, centenas de pessoas, e depois ele foi alcançando muita gente, muitas multidões. E chegou um momento que ele teve que falar para as pessoas, algumas se ausentarem do culto para que outras pudessem conhecer a palavra. Imagina, de tanta gente que tinha. Imagina hoje, né, o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja dizer para você ficar em casa porque para que outras pessoas possam vir conhecer a Jesus, porque não cabe todo mundo, né? Então, olha só. E ele foi chamado com essa idade. Sabe, gente, eu não tô aqui falando pra você porque eu me sinto totalmente capaz. Eu não tô aqui falando pra você porque eu tenho muito conhecimento, porque eu tenho muita coragem. Não. Sabe, eu conheço a Cristo desde os meus 5 anos de idade. Meu pai e minha mãe conheceram a Deus quando eu tinha 5 anos.
E desde então, eles me ensinaram a amar Jesus, né? E desde pequena, eu sempre tive essa vontade, esse desejo pela palavra, pelo Senhor, por conhecer mais o Senhor, por ter esse relacionamento íntimo, pessoal. E na minha adolescência, eu descobri, né, aqui dentro, a gente entende aqui dentro, né, no nosso propósito, que Deus queria que eu falasse da palavra, porque eu amava estudar, e até hoje eu amo ler, amo estudar, amo entender. E aí eu descobri que Deus queria que eu fizesse isso. Só que eu lembro na minha adolescência que eu tinha medo, sabe? Eu lembro uma vez que eu ia pregar no grupo de jovens e eu não consegui dormir. Era no sábado o grupo e na sexta-feira, um dia antes, eu não consegui dormir. Sabe, por causa do medo, porque eu ia ter que falar, e será que eu ia saber falar certo, e será que a palavra eu tinha montado certo, e será que o que as pessoas iam pensar, e se eu falasse alguma coisa errada, e sabe aquele incômodo? E, né, claro que todos pregadores da palavra passam por isso, né? Muitas vezes a nossa dependência de Deus é para mostrar que realmente não é no nosso conhecimento, não é na nossa força, né? Sempre vai ter aquele friozinho na barriga, mas isso não pode nos impedir de fazer. E eu não tô aqui porque eu me sinto sem medo, porque eu sou corajosa, não. E lá eu também não me sentia. Só que a gente só vai vencendo quando a gente vai fazendo. Eu não tenho gravado esses vídeos pra você com toda a coragem do mundo, com toda a convicção. Assim como Spurgeon também, com certeza, ele falava, mas ele foi aprendendo no processo, né? Depois, sabendo mais da vida dele, eu vou falar outros detalhes, a gente vai ver que ele passou por inúmeros processos difíceis, e comigo e com você não vai ser diferente, sabe? José passou por um processo muito difícil, por um deserto. Moisés passou por um processo difícil, Gideão, Neemias, João, Paulo, todos eles que foram usados por Deus passaram por processos difíceis, muito difíceis. E com Spurgeon não foi diferente, comigo e com você não vai ser diferente. Ele tinha 16 irmãos, eu quero falar só mais desse detalhe. Gente, hoje em dia a gente é acostumado com famílias pequenas, né? Muitas vezes 2, 3 filhos, 4, né? Muitos pais têm só um, né? Como é o meu caso, filha única. E imagina uma família com 16 irmãos, sabe? É difícil, né? 16 pessoas ali, junto, conversando. E ele tinha 16 irmãos, então com certeza era difícil. E ele era o mais novo, né? Então imagina, né? E aí outro detalhe da vida dele é que até os 5 anos ele não foi criado pelos seus pais. Ele foi criado pelo seu avô James, que era pastor. Eu creio que ali, criado pelo avô, ele começou a ver o avô, né? E passar por uma escola, né? Olha como foi cedo trabalhar de Deus na vida dele. Com 5 anos ele não morava com os pais. Imagina eu e você, uma criança, ir morar com os nossos avós e não morar com os nossos pais. É difícil, a gente ia querer morar com o pai e com a mãe, né? A gente ia sentir saudade deles, dos irmãos. Ele até os 5 anos de idade foi criado pelo avô. Então olha como os processos de Deus na vida desse homem começaram cedo. E olha como não foi fácil a vida dele. Aí já tem 8 minutos, eu não vou me estender. Eu vou falar nos próximos vídeos sobre a vida de Spurgeon. E eu quero, se você despertou curiosidade em você, eu quero que você pesquise sobre a biografia dele. Eu vou falar aqui 2 frases sobre ele e vou compartilhar as próximas que eu anotei aqui nos próximos vídeos para você entender mais ou menos a linha de pensamento dele. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Uau, né? Que frase! Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Eu vou falar mais uma dele. São tudo frases dele, tá, gente? O primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter a outros. Se vocês não têm o desejo de levar outros para o céu, talvez você mesmo não esteja indo para lá. Que forte, né? O desejo do ser humano tem que ser levar as pessoas para o céu, ensiná-las essa realidade, esse estilo de vida, almejar, né? Não essa vida transitória e passageira, mas uma vida eterna. Eu não vou me estender, eu queria gravar 5 minutos já
gravei o dobro. E se você ficou curioso sobre a vida de Spurgeon, assista o próximo vídeo no meu canal do YouTube ou no meu IGTV. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se e seja abençoado.